Graça e paz aos irmãos. Bom dia a todos. Que a palavra do Senhor ministrado nesta manhã possa atingir o mais íntimo do seu coração, da sua vida, possa trazer uma transformação não somente a você, mas a toda a sua casa, sua família, o ambiente onde você trabalha, com os vizinhos e amigos. Eu quero orar abençoando a sua vida, aqueles que estarão nos acompanhando através da mídia, aqueles que terão acesso depois a esta mensagem, que Deus possa trazer uma palavra de esperança, de conforto, de ânimo, de graça, de exortação, de repreensão e de alerta ao seu coração e ao meu coração. Vamos orar nesta manhã pedindo a bênção e a proteção de Deus sobre nós. Obrigado, Deus. Obrigado por esta manhã, Deus. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque nós temos experimentado tantas maravilhas. Obrigado porque nós temos visto o Teu mover. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. Senhor, queremos clamar por este momento, pedindo a Tua proteção. Repreendemos todo e qualquer ladrão da palavra, toda e qualquer astúcia cilada do diabo. Nós declaramos fora deste ambiente, deste local. Tudo aquilo que vem para roubar a palavra, nós declaramos fora. Sim. Declaramos que nesta manhã a palavra possa, Senhor, produzir segundo a Tua vontade, Senhor, aquilo que o Senhor deseja. Senhor, fica conosco, Senhor. Abrimos o nosso coração somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, conversando com uma pessoa acamada ali cuidando dela, ela manifestou a mim uma convicção que ela tinha em seu coração, uma convicção de que ela tinha depositado a sua fé em um Deus verdadeiro. Aquela senhora, ela é uma judia, e conversando com ela, manifestando também a minha fé, falando da minha experiência a respeito deste Deus de Israel, esse Deus verdadeiro, ela fala e transborda o seu coração de alegria quando ela toca e fala deste Deus. E nós fomos falando a respeito da Bíblia, a respeito daquilo que ela e o seu povo judeu experimentou, e ela começou a perguntar da minha família, eu comecei a conversar, falar a respeito da Hadassah, a respeito daquilo que nós críamos e acreditávamos. E eu cheguei a uma convicção e uma certeza, que nada pode roubar aquela convicção e aquela certeza do coração daquela senhora. E ela disse assim, todos os povos daquela época tentaram, de alguma maneira, destruir a nossa fé. Mas nós permanecemos com a convicção de que o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, nosso Deus, ele jamais será destruído. Uma convicção, uma certeza. A Netflix lançou esses dias documentários. Seria bom que você assistisse e separasse o que é bom de técnicos que eles falam a respeito da sua vitória. Então pegaram vários técnicos de futebol, de vôlei, de basquete, e um deles, ele depositou nesses últimos dias, ele alcançou a sua vitória em tantos lugares. E ele, dando o seu relatório ali, ele disse algo interessante. Ele disse assim, o que me fez chegar ao êxito, o que me fez chegar um vencedor, foi a convicção, foi a certeza de que eu seria um dia um jogador de basquete e que um dia ninguém me roubaria o direito de ser um técnico dos maiores times de basquete. Convicção, certeza, isso nada e ninguém pode roubar do seu coração. Nós vamos ver nesta manhã, como tema, a convicção de Davi. Davi deixa aqui registrado para nós, no Salmo 9, eu quero convidar você para abrir ali a palavra de Deus no Salmo 9. Assim como começamos a relatar, a falar a respeito desta judia, desta mulher, e também do relato desses
técnicos de que eles tinham uma convicção. Davi, ele também tem uma convicção. A convicção de Davi que Deus era. Então nós vamos ver o primeiro ponto do Salmo 9, que diz assim, no verso 1. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Primeiro ponto, que Deus, qual era a convicção de Davi através deste louvor? Era que Deus era maravilhoso. Através do seu louvor, da sua expressão, Davi deixa claro aqui que Deus é um Deus maravilhoso. E quando nós olhamos para esta palavra escrita, registrada, de maravilhas, o que significa maravilhas, o que significa maravilhoso, é o ato ou fato, extraordinário realizado por intervenção divina. É aquilo que Deus realiza, é aquilo que Deus faz, é aquilo que Deus cumpre, algo extraordinário na minha e na sua vida. Quando nós olhamos para a vida deste rei Davi, conhecemos a história dele e olhamos um homem esquecido lá no deserto, aonde Deus chega com um ato tão maravilhoso e unge este homem, e ergue este homem, e levanta este homem, e lá no final ele se torna um grande rei. Davi experimenta as maravilhas de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Davi experimenta as maravilhas de Deus sobre o seu ministério, destruindo os inimigos, vendo a intervenção, a providência de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus sobre a vida dele. Davi registra aqui através do seu louvor e ele está contando as maravilhas que Deus fez sobre a vida dele. Assim também não é diferente na minha e na sua vida. Olhamos, percebemos, acordamos, dormimos e comemos. E chegamos a uma conclusão. Deus tem sido maravilhoso na minha e na sua vida. É só você olhar e ver e perceber aonde você está agora, sentado, ouvindo a palavra de Deus. Hoje muitas pessoas estão acamadas, receberam um resultado que nunca mais poderão andar. Pessoas hoje estão, como foi dito aqui, recebendo um diagnóstico não favorável. Muitas pessoas nunca mais andarão, nunca mais comerão sozinhas. Muitas pessoas nunca mais tomarão um banho sozinhas. Nunca mais poderão fazer aquilo que era de rotina. E nós temos experimentado as maravilhas do Senhor. Temos comido o melhor desta terra. Temos tido os nossos bens, os nossos salários, por mais mínimos que muitas vezes as pessoas falam, mas nós temos experimentado as maravilhas do Senhor. Temos visto a salvação estendida sobre a minha, a sua vida e também sobre a minha e sua casa. Temos visto a intervenção de Deus nos curando, nos abençoando, nos livrando. Irmãos, e verdadeiramente eu afirmo, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais todos os dias, nós olharíamos e nos assustaríamos por quantas guerras e quantas coisas Satanás já tentou nos matar, já tentou nos destruir, já tentou acabar com a minha e com a sua vida, com a minha e a sua família, e nós temos experimentado todos os dias as maravilhas de Deus. Quando você estacionou o seu carro, ou quando você chegou neste ambiente, você pôde perceber, ou então quando for embora, você pode então notar as flores deste local, a maravilha deste local. Quando você chegar na sua casa, você pode experimentar a paz que ali está. Não deixado por algo, mas deixado por alguém que se chama Jesus. Experimentamos desta maravilha de paz, de alegria. Experimentamos da paz e desta maravilha que Davi diz do amor. Temos um amor não cantado como o mundo deixa registrado nessas músicas profanas. Um amor não baseado em um time de futebol, em uma pessoa física. Não, um amor em alguém que nunca muda. E um amor que se chama Jesus Cristo. Experimentamos deste amor, desta maravilha. Experimentamos e podemos contar e falar quantas coisas, quantas maravilhas Deus tem feito em minha vida e em sua vida. Que possamos
sempre trazer a nossa lembrança aos nossos corações, que possamos deixar o Espírito de Deus trabalhar em nossos corações e fazer com que lembremos e também confessemos todos os dias que o Senhor tem feito maravilhas em nossos corações, em minha vida, em sua vida. Que você não caia na área e nem no local de murmuração, que nós não venhamos deixar nos entristecer por aquilo que talvez tente entrar em nossos corações, por aquilo que nós experimentamos, vivemos no dia a dia. Não, que nós possamos todos os dias dizer assim: Deus, obrigado, Deus, porque eu tenho experimentado das tuas maravilhas. Obrigado, Deus, porque hoje eu comi. Obrigado, Deus, porque hoje eu estou andando. Obrigado, Deus, porque eu tenho visto o que o Senhor tem feito em minha família, em minha casa. Obrigado, Deus. Obrigado. Eu não vou reclamar, eu vou te agradecer. Ainda que a situação não mudou, mas ela ainda não acabou. O Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando. Eu verei o final dessa história com vitória e com maravilhas. Então aqui Davi, ele como um homem de guerra, ele como um homem que experimentou ali em Israel tantas vitórias, um homem que viu e experimentou a graça e o poder de Deus, lutou, batalhou, ele está dizendo e deixando registrado para nós: Deus tem feito maravilhas. Irmãos, que nós não venhamos a nos entristecer por aquilo que nós passamos, que nós não venhamos deixar Satanás criar raízes em nossos corações, dizendo que nós estamos sofrendo somente, que nós estamos perdendo a guerra, como foi cantado, né? Que nós estamos batalhando e não estamos vendo o resultado. Não, é mentira. Nós temos visto maravilhas. Nós temos experimentado sim o poder de Deus. Nós temos visto a fidelidade de Deus. Nós temos olhado para nós e nós temos chegado a uma conclusão: Deus tem cuidado de mim e de você. As maravilhas de Deus. Recebemos todos os dias e experimentamos todos os dias as maravilhas de Deus. É só nos atentarmos. É só quando começar o novo dia percebermos para as mínimas coisas o que Deus tem feito. Como Deus tem agido, como Deus de alguma maneira Ele representa e derrama grandes maravilhas sobre nós e para nós. Temos famílias, alguns aqui têm netos, chegaremos lá ainda um dia, né? Alguns têm trabalhos, outros aposentados podem ficar mais em casa, né? Temos experimentado todos os dias, outros no ministério, outros desenvolvendo o trabalho, outros estudando. Então temos sim que olhar para o céu todos os dias e agradecer e dizer: Deus, obrigado. O Senhor tem sido um Deus maravilhoso. O Senhor tem operado na minha vida, no meu coração, na minha família, o extraordinário. O extraordinário é aquilo que vai além do normal. E Deus tem derramado muito mais sobre a minha e sobre sua vida. Algo que Davi traz nessas ações de graça, neste louvor, a convicção de que em meio a tudo que ele enfrentou, passou como rei, ele traz uma convicção. E uma convicção que, em primeiro lugar, eu trouxe a vocês, que Deus é maravilhoso. Não deixe nada roubar isto. E esta era a convicção deste homem. Ele era um adorador. Ele buscava o Senhor em momentos fáceis, mas também em momentos difíceis. E o que não foi roubado no coração de Davi era que Deus era maravilhoso. Ele entendia, por tudo aquilo que ele passou e iria passar, que Deus sempre esteve no controle de tudo. E que Deus era bom. E que Deus reverteria todas as situações que ele estava passando. Segundo ponto, Davi chega à convicção. E qual era a convicção de Davi? Que Deus era. Segundo ponto, que Deus era
juiz. Veja comigo o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Primeiro aqui nós vemos que nós temos um Deus que Ele está no trono. Ele está acima de tudo e de todos. Deus, Ele está governando. Deus não é governado. Ele está governando todas as situações, todas as nações. Deus está governando o universo. Deus está governando tudo aquilo que nós temos como notícia. Deus está à frente de todas as coisas. Deus é quem dá ordem ao vento. Deus é quem dá ordem ao mar. Deus é quem dá ordem quando nós olhamos aqueles vulcões explodindo. Deus está no controle. E você acredita que Deus está cuidando de tudo isso? Você acredita que Deus está no trono acima de tudo isso? Irmão, se nós acreditamos, se nós vemos e que isso de fato é verdade, Ele está acima de tudo, Ele está governando tudo. Deus, não há ninguém acima de Deus. Agora eu te pergunto, se Ele governa os céus e terra, mar, o vulcão, como acabamos de dizer, se Ele governa os céus, se Ele tem a autoridade sobre tudo e todos, eu quero te trazer uma palavra de calma, uma palavra de incentivo ao seu coração. Deus está governando a sua vida. Deus, Ele está direcionando a sua vida. Mas teve um trabalho que não deu certo, era Deus te livrando. Aquele negócio eu não consegui fechar, Deus estava no controle para que você não falisse. Aquele relacionamento não deu certo, pois bem, Deus estava à frente para que você não tivesse um relacionamento frustrado. Deus está acima de tudo e Davi tem esta convicção, Deus está no trono. Davi tem uma certeza de que Deus, Ele é o justo juiz. Não são como alguns juízes e como nós vemos, né, o judiciário e algumas pessoas se corrompendo. Não. Deus não se corrompe, Ele é justo, Ele é reto, Ele é íntegro, não tem desvio em Deus. Podemos ficar tranquilos, como Davi tinha essa certeza, como Davi sabia que Deus iria julgar os seus inimigos. Davi conhecia Deus, sim, como amor. Davi conhecia um Deus e um Deus de amizade, mas Davi também conhecia um Deus e um Deus de justiça. Ele experimentou isso. Ele experimentou a justiça de Deus. Ele viu a justiça de Deus agindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, nos momentos bons e nos momentos que não são agradáveis. Nós conhecemos a história de Davi. E eu quero te dizer uma coisa. Aos olhos de Deus, guarde isso, irmão e irmã, aos olhos de Deus, nada passa batido. Aos olhos de Deus, não vai ficar escondido. Deus é a nossa justiça. Deus é a nossa bandeira. Deus, cedo ou mais tarde, Ele vai agir sobre a sua causa, sobre aquilo que te angustia, sobre um processo que talvez seja injusto. Falamos especificamente para nós. Cremos e temos a certeza que Deus vai agir no momento certo e na hora exata. Deus não está dormindo, Deus está no trono. Nós temos um Deus que está vivo. Nós temos um Deus que está nos ouvindo agora. Nós temos um Deus que Ele não está aqui no ambiente transitando, Ele está dentro de nós, Ele vive dentro de você. Davi tinha essa certeza de que Deus, Ele era este juiz. Ele tinha essa certeza que, independente das lutas, das acusações, das barreiras, que ele tinha um Deus que julgaria os seus inimigos. E Davi está no meio de uma nação corrupta. Davi está vivendo no meio de uma nação que não tem o coração totalmente voltado ao Senhor. Está no meio de uma nação que vende os seus valores. Está vivendo no meio de nações que têm vários deuses. Está vivendo no meio de uma nações que acreditam em tantas coisas.
Davi, diferente de hoje, ele tinha inimigos físicos que eles, povo de Israel, combatiam com espada, com a batalha. E eles buscavam a interferência, a direção de Deus para cada batalha. Então nós olhamos para um rei que ele tem certeza de que Deus, ele é o justo juiz. E eu quero trazer, como eu já disse nesta manhã, calma seu coração, que Deus está trabalhando na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, naquela situação que talvez você esteja chorando, passando por uma dificuldade, seja com o esposo, seja com os filhos, seja onde for, eu quero te dizer que você tem um justo juiz. Talvez você tenha sido ou já foi acusado por algo. Eu quero te dizer que nós temos um Deus que está no trono, acima de tudo, e Ele está vendo tudo, e Ele agirá no momento certo. O justo juiz. Davi tinha essa convicção que Deus era o seu juiz. Todos nós, como diz a palavra de Deus, estaremos um dia diante deste julgamento. Estaremos um dia diante de Deus. Irmãos, hoje em dia nós olhamos os noticiários, conversamos com pessoas e as pessoas dizem assim, e vocês vão concordar comigo, como as coisas estão ruins, como nós olhamos tanta corrupção, como nós olhamos as pessoas roubando e ficando impune, entre aspas, né? E muitas vezes até fica mesmo aqui nesta terra. Quantas pessoas fazendo as coisas erradas, quantas pessoas aprovando aquilo que é errado e aquilo que é certo, passando batido, não é verdade? Quantas pessoas que fazem as coisas e muitas vezes fica escondido, a mídia não traz à tona. Atletas, pessoas que aí são bem olhadas na mídia, muitas vezes praticam as coisas e a gente não fica sabendo, não é verdade? Mas um dia, e eu quero trazer isto a nós, que um dia todos, a humanidade estará diante de Deus. Todos nós, todos os seres humanos, todas as nações estarão diante da presença de Deus para serem julgados por aquilo que cometeram, por aquilo que fizeram. Todos nós estaremos diante de Deus, se buscamos e tivemos Ele como Senhor e Salvador, ou se não optamos por isso. Isso é uma escolha nossa, Deus deixa isso como livre-arbítrio, é a escolha tua e minha. Mas um dia nós estaremos diante do Senhor. Então Davi, ele tem esta convicção de que Deus era juiz. Outra convicção que Davi tem, através aqui de Salmo registrado, através deste louvor, dessas ações de graça, é o verso 3, é o ponto 3, que Deus era o seu refúgio. Veja comigo o verso 9, do Salmo 9, diz assim: o Senhor é também, quando ele está falando é também, é porque acabei de dizer que ele tem a convicção de que Deus é maravilhoso, é juiz e é também o nosso alto refúgio. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Davi, e o nosso terceiro ponto, que Deus era o seu refúgio. O que é o refúgio? É o lugar onde nós temos ali a proteção. Estamos guardados. Guardados do quê? Do perigo. Estamos guardados por Deus de ameaças, de situações, de problemas. Você e eu temos um inimigo. Não é a esposa, não é o esposo, não são os filhos, não são os pais, não é o meu patrão. O meu patrão é o meu inimigo, aquele miserável, faz a trabalhar. Não. Nós temos um inimigo chamado Satanás. E o único refúgio chama-se Cristo Jesus para mim e para você. O único lugar de segurança é Cristo Jesus.
O único local que nós devemos correr é para Jesus. Não tem outra saída, meu irmão, minha irmã. Vemos Davi dizendo que o Senhor é o seu alto refúgio ao oprimido. Esta palavra oprimido também nós podemos trazer como aquele que está esmagado. Oprimido pela situação, esmagado pela tristeza, pela angústia, pelo problema. Irmãos, deixa eu trazer algo. A palavra de Deus, a Bíblia, nós olhamos aqui que ela também é um livro de limites. E eu vou te provar isso. A palavra de Deus diz assim: o choro pode durar uma noite. Está dizendo que nós podemos sim chorar, que nós podemos enfrentar sim situações, mas a Bíblia deixa registrado que a alegria vem, então o choro tem que cessar. Quando o choro, ele é contínuo, ele não para. Passa ano, entra ano, eu estou chorando. Passa ano, entra ano, eu estou naquela situação. Passa ano, entra ano, eu estou naquele desespero, naquela angústia. Sabe o que traz para nós? Enfermidades no corpo, isso é comprovado. Ninguém aqui está isento de chorar, de passar por tristeza, angústia, passamos, e eu tenho certeza nesta manhã que pessoas enfrentam isso. Mas, irmãos, nós temos que buscar este alto refúgio de segurança. Nós temos que correr para Jesus. Nós temos que dizer: sim, Jesus, estou passando por esta angústia, por este desespero. Na minha casa não está fácil, no meu trabalho não está fácil. Eu estou enfrentando angústia, desespero no meu interior. Mas só o Senhor é o meu refúgio. Eu me escondo em Ti. Eu busco a Tua presença. Me abraça, Senhor Jesus. A sua segurança não está no governo. A sua segurança não está no dinheiro. Tudo isso pode acabar, concordam comigo? A sua segurança não está em uma casa. A sua segurança não está nos seus status. Conheço pessoas que tiveram bens, riquezas, hoje acabaram sem nada. Porque a nossa segurança, o nosso alto refúgio deve ser Deus. Para onde nós estamos correndo? Para onde nós estamos nos escondendo? De quem, para quem eu estou pedindo ajuda? Não é errado eu ligar para alguém e falar: olha, ajuda-me. Olha, estou passando por isto. Olha, ora comigo. É bom, temos que fazer isto. Isso é saudável. Devemos voltar a fazer isto. Mas a nossa segurança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza chama-se Deus. E aí, irmãos, muitas pessoas deixam-se enganar, colocam lá no armário do esquecimento. E aí começam a ser bombardeados por tantos os lados e esquecem que elas podem recorrer a Deus nesta manhã, neste dia e todos os dias, dizendo: Senhor, me ajuda. Me ajuda nessa situação aqui, Senhor. Não estou vencendo, não sei como reagir e agir. Me ajuda, Senhor. Me ajuda com esta enfermidade que eu estou passando todos os dias. O Senhor é o meu esconderijo. Eu busco o Senhor. Me ajuda porque o meu financeiro não está bem. Senhor, eu coloco ele diante de Ti. Me ajuda, Senhor. Senhor, lá na escola, eu não tenho conseguido estudar, ou eu tenho amizades, ou vejo amiguinhos fazendo coisas erradas. Senhor, me ajuda. O Senhor é o meu alto refúgio. Eu posso me esconder no Senhor, porque no Senhor todos nós estamos guardados. Todos nós estamos protegidos. Por que Davi estava dizendo isto? Porque Davi, ele experimentou em sua vida inimigos, batalhas, angústias. O seu sogro, Saul, por várias vezes, nós conhecemos a Bíblia, por várias vezes, Davi passou pelo vale das ameaças. Muitas vezes sendo perseguido para ser morto. Davi foi ameaçado muitas vezes, oprimido. No momento que ele ia casar por aquilo que ele tinha conquistado, direito dele, o sogro vem, rouba, a filha pega, dá para outro, casa de novo com outra pessoa. Davi ameaçado, oprimido. Oprimido pela situação que ele viveu, por aquilo que ele também criou.
Mas Deus, e nós vemos aqui Davi deixando registrado que ele nunca foi abandonado. Davi deixa registrado pelo contrário, de que Deus é o alto refúgio, de que Deus é a sua segurança, e que em Deus ele está guardado e protegido. Irmãos, nós olhamos aqui que Deus, ele é o nosso refúgio nas horas de tribulações. E o Espírito Santo me chamou a atenção quando estava lendo o Salmo 9. Nas horas de tribulações. Isso significa que eu e você vamos enfrentar lutas. Vamos enfrentar momentos de tribulações. Enfrentaremos sim momentos angustiosos, de angústia. Enfrentaremos momentos de choro. Enfrentaremos momentos de desespero. Enfrentaremos momentos e nós olharemos muitas vezes, não vemos pessoas ao nosso lado. Mas nós temos que ter convicção que Deus está conosco e que este momento vai cessar. Como eu disse, a Bíblia também é um livro de limites e vai chegar sobre o seu coração, sobre a sua vida e sobre a minha vida, um momento de alegria. O Evangelho não é somente o Evangelho de desespero, de luta, de angústia, não. A Bíblia e o Evangelho também nos dá o direito de vencer. Somos mais do que vencedores. Temos isto garantido em Cristo Jesus. Vemos aqui, para encerrar, Davi tem uma convicção de Deus. O ponto 4 é que Deus era a sua confiança e amparo. Veja comigo o verso 10. Em ti, Davi está dizendo, que em Deus, em ti, Deus, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. O Senhor não nos deixa sozinha. O Senhor nunca vai te abandonar. Amigos podem ter te abandonado, as situações podem dizer que você está sozinho e sozinha. Eu quero te dizer, isto não é verdade. Deus está com você, Deus está comigo, Deus está conosco, andando junto conosco. E Davi deixa aqui registrado que em momento das suas batalhas, Deus era o seu amparo, a sua confiança. Quando nós olhamos Davi enfrentando aquele inimigo, o Golias, ele diz assim, olha, você vem contra mim, Golias, com espada, com isso e com aquilo, mas eu, Golias, vou contra ti com o meu exército de Israel. É isso que Davi fala? Olha, Golias, eu vou contra ti contra a espada, sabe? As vestimentas do meu sogro, de Saul. Eu vou destruir você, Golias. Não é isso que Davi diz. Davi diz para ele assim, olha, eu vou contra ti, em nome do Senhor. Tem como dar errado? Davi estava protegido. Davi estava amparado pela proteção de Deus. Irmãos, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ser dominados pelo medo. O que vai ser de mim, o que vai ser da minha casa, o que vai ser da minha saúde, o que vai ser daqui 3, 5 anos. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Temos filhos pequenos. Se a gente está passando por isso hoje, imagine os nossos filhos, os nossos netos. Mas a gente tem que ter uma convicção e uma certeza. Nós temos um Deus, e nós temos um Deus que verdadeiramente Ele é a nossa confiança e o nosso amparo. Podemos confiar em Deus. Podemos ter certeza que Deus irá agir. Posso depositar todos os meus sentimentos em Cristo Jesus. Ele é confiável. Nele, tem até uma música, né? Nele você pode confiar. Nele você pode confiar. Nós vemos Davi em momentos de solidão, de fuga. Nós vemos Davi
aparentemente perdendo tudo. Conhecemos a vida de Davi, tendo que deixar o seu reinado, mas nós olhamos para a vida deste homem e vemos que ele tem uma confiança enorme em Deus. Olhamos para o fim da vida de Davi e vemos que ele não terminou sozinho. Talvez você possa falar, não, mas alguns abandonou o rei no meio do caminho. Mas olhe para a história dele, veja, e olhe e perceba o que Deus diz sobre a vida de Davi. Amparado por Deus, um homem segundo o coração de Deus. Amparado por Deus, protegido por Deus, abraçado por Deus. Davi tem a certeza e a confiança de que o seu amparo, a sua confiança está em Deus. Davi deixa registrado para nós a confiança e o amparo que ele tanto experimentou. Confira comigo o Salmo 23, uma prova desta confiança e deste amparo, que diz assim, o verso 1: O Senhor é o meu pastor, e nada amparo, confiança. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Como pode um homem sendo perseguido, viver o que ele viveu, enfrentar o que ele enfrentou, dizer assim, olha, eu tenho uma água de descanso, eu experimento dela? Era Deus, dependia de Deus, e ele continua, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Será que Davi experimentou do amparo, da confiança? Será que Davi aqui experimentou como eu, e quero relembrar o primeiro ponto, que Deus era maravilhoso? Davi experimenta que Deus, o segundo ponto, era juiz, que Deus era o seu refúgio, lugar de segurança. E Davi também experimenta que Deus é a sua confiança e o seu amparo. Ele traz através deste louvor, ele traz através destas ações de graça e deixa registrado aqui no Salmo 9 para nós. E que nós, nesta manhã, tenhamos também esta convicção de que Deus é isto sobre a minha vida e sobre a sua vida. Queria orar contigo, abençoar a sua vida. Separamos aqui uma canção, como foi ministrado de manhã, pedi para que separasse também, para que orássemos e abençoássemos a sua vida. Me informaram que acabou a energia, né? Então, mas justamente era aquela canção que nós cantamos por último, que o Andrei ministrou, era aquela canção que eu tinha pedido para o Vitor deixar separadinho ali. Vamos encerrar orando, colocando esse momento diante do Senhor. Senhor, obrigado, Deus, por esta manhã. Colocamos esta palavra diante do Senhor. Eu abençoo os meus irmãos que ouviram, que terão acesso à mídia. Clamamos, ó Deus, para que eles busquem, Senhor, o amparo, o refúgio, a segurança no Senhor, ó Deus. Te agradecemos, abençoamos e declaramos neste dia um domingo abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Certo.